Olá, você saberia me responder qual a composição do ar atmosférico ou do que a água é constituída? Caso você me responda que o ar atmosférico é constituído majoritariamente de gás nitrogênio e oxigênio, aproximadamente 78% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio, e que a água é constituída de hidrogênio e oxigênio, está correta essa resposta. Mas, e afinal, o que são elementos químicos? Como definimos elementos como oxigênio, nitrogênio e hidrogênio? Para responder essa e outra questão, é muito importante o estudo de átomo. E caso você esteja iniciando seus estudos de química, essa é uma aula fundamental. E caso você esteja somente revisando, vem junto também que é sucesso. Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: os prótons, os nêutrons e os elétrons, sendo que os prótons e os nêutrons estão localizados na região central, no núcleo, e os elétrons nessa região aqui em azul, que a gente se refere a ela como eletrosfera. É muito importante a gente saber caracterizar essas partículas em relação à massa relativa e à carga elétrica relativa. Em relação à massa, a massa de um próton seria uma unidade de massa atômica, a massa do nêutron seria uma unidade de massa atômica. Se você tiver curiosidade, pesquise esses valores em quilograma e você vai perceber que eles são muito pequenos. E a massa do elétron, aqui a gente tem 1 dividido por 1836, o que dá um valor muito pequeno em relação a esses dois, a gente vai considerar ela aqui desprezível. Não fique triste pelo elétron, ele vai ser muito importante nas ligações químicas, na distribuição eletrônica. É só questão de facilitar e que realmente não vai interferir no que estamos estudando agora. Em relação à carga elétrica, prótons têm carga positiva, mais 1, o elétron tem carga negativa, menos 1, e o nêutron, neutro. A carga elétrica dele vai ser nula. Um átomo genérico, ele pode ser representado por uma letra, que vai ser o símbolo. Aqui eu coloquei X, um símbolo genérico. É importante que caso esse átomo tenha uma única letra, como hidrogênio, carbono, oxigênio, essa letra seja maiúscula. Para elementos cujo símbolo tem 2 letras, a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda minúscula, como o caso do hélio ou do cobalto. Caso você queira representar o cobalto e represente as 2 letras maiúsculas, nós químicos entenderemos isso como monóxido de carbono. Então, primeira maiúscula, segunda minúscula, beleza? Ou caso você queira representar o magnésio e represente desta maneira, aí eu vou pensar que você está na aula de geografia e não na aula de química e está se referindo ao estado de Minas Gerais. Então, elemento químico que é representado por 2 letras, primeira maiúscula, segunda minúscula. Ainda sobre a representação, aqui em cima a gente coloca o número de massa. A massa, representada pela letra A, ela vai ser a soma dos prótons mais nêutrons. E aqui embaixo a gente coloca o número atômico, que a gente pode representar pela letra Z. O número atômico nada mais é que o número de prótons. Ou podemos representar da seguinte forma: símbolo, o A aqui, desse lado, e o número de prótons aqui na mesma posição. Os 2 modos de representação são válidos.
Na internet tem um simulador que eu gosto muito do PHET, que se chama Monte um Átomo. Eu vou abrir e mostrar um pouco para vocês, para a gente explorar um pouquinho aqui das ideias básicas da estrutura atômica. Eu vou colocar o link desse simulador na descrição do vídeo. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 potinhos, prótons, nêutrons e elétrons. Aqui as duas partículas do núcleo, aqui os elétrons da eletrosfera. Aqui eu tenho carga resultante, a carga elétrica e o número de massa. Conforme adicionei um próton, apareceu aqui hidrogênio. A carga aumentou mais 1, a massa aumentou mais 1 e adicionei outro próton. Opa, hélio, outro próton, lítio, outro próton, berílio. Uau! Agora eu vou adicionar nêutrons e vamos observar o que muda. Aqui a carga está mais 4, o número de massa está 4. E aí, o que você acha que vai mudar? Adicionei um nêutron, carga resultante mais 4, continua a mesma coisa. Faz sentido, uma vez que o nêutron não apresenta carga elétrica. E a massa aumentou uma unidade. Mais uma unidade, mais outra unidade, mais outra unidade, mais outra unidade. Agora, vamos adicionar elétrons e ver o que acontece. A carga resultante de mais 4 foi para mais 3, mais 2, mais 1, 0. Ou seja, o número de cargas positiva agora de elétrons está igual ao número de prótons. E vamos adicionar mais um próton e ver o que acontece. Uau! Novamente eu adicionei um próton e aqui o elemento químico foi alterado, assim como a carga resultante e a massa. Vou adicionar mais um elétron e o átomo voltou a ser neutro, a carga resultante voltou a ser 0. Uma coisa muito importante, muito valiosa e muito estruturante do conhecimento da química é o seguinte: o número de prótons é o que determina a identidade de um elemento químico. Agora vamos representar esse átomo aqui do simulador daquela forma que aquela representação padrão que a gente tem o símbolo. Aqui em cima o A, a massa, e embaixo o Z, de A a Z. Então, o símbolo B de boro. A massa aqui é o somatório de próton mais nêutrons, 10. E o número atômico é 5. Simples, né? E como seria representar esse átomo daquela forma, com aquela notação? X, o símbolo, A, a massa, Z, o número atômico. Então, vamos lá, vou colocar X, porque eu não sei que elemento é esse. O número de prótons, que é o número atômico, é 2. Aqui, ó, 1, 2. O número de nêutrons, mais 2. 2 mais 2, a gente tem 4. 4 partículas no núcleo, essa vai ser a massa. E tá aqui a representação. Agora, como que eu faço para descobrir que elemento X é esse? Para isso, eu vou abrir a tabela periódica. Eu abri aqui a tabela periódica dinâmica, também vou colocar na descrição do vídeo, e se vocês observarem, a tabela ela está organizada por número atômico. A gente começa aqui, ó, 1, o hidrogênio, 2, o hélio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente até aqui o 118. No caso, o elemento que a gente está tentando identificar, ele tem 2 prótons, então aqui vai estar na posição 2 na tabela periódica, e é o hélio. Então aqui onde está o X, a gente vai pôr HE referente ao hélio. Em resumo,
a gente tem que o átomo é constituído de 3 partículas fundamentais. O número atômico, que é o número de prótons, é o que define a identidade do elemento químico. O que isso significa? Um átomo, por exemplo, que tenha 7 prótons, o número atômico vai ser 7. No núcleo, ele só pode ser o nitrogênio. Um átomo que tenha 8 prótons no seu núcleo é um oxigênio. A quantidade de prótons é o que define a natureza. Por exemplo, um elemento com 35 prótons no seu núcleo, ele vai ser o brômio, beleza? Esse é um conceito muito importante da química. O número de massa, que tá aqui, ó, numa representação genérica, A, Z, o Z é o prótons, o número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons, uma vez que a gente considera a massa dos elétrons desprezível. E quando a gente fala de átomos eletricamente neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. E vamos praticar, que praticar é muito importante. A prática ela é muito importante no nosso processo de aprendizagem. Então vamos começar aqui pela letra A. O exercício ele pede: nomeie os seguintes elementos e complete o número de partículas. Observe que são todos átomos eletricamente neutros, quer dizer que prótons vai ser igual ao número de elétrons. Aqui deu o exemplo com hidrogênio e a gente vai praticar aqui com a letra A. Então, HE, eu olho na tabela periódica, vejo que a HE se refere ao hélio, número atômico 2, e vou preenchendo. Hélio. Número de prótons, eu vou representar somente com a letra P, que é o número atômico, vai ser igual a 2. O número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Isso vai ser igual a 2 também. E o número de nêutrons vai ser igual... a gente ainda não tinha falado sobre isso. Uma vez que nós sabemos que a massa é igual a prótons mais nêutrons, aqui é a massa, número de massa. Quando nós temos o número de massa e o número de prótons, prótons é igual a Z, é o número atômico que dá identidade para o elemento químico. E nós queremos descobrir o número de nêutrons, é muito simples, a gente isola o nêutrons. Nêutrons vai ser igual a massa menos a quantidade de prótons, beleza? É o que a gente vai fazer nos exercícios aqui ao lado. Então, aqui o número de nêutrons vai ser igual a 4 menos 2. Isso vai ser igual a 4. Vamos aqui para o item B. Olha lá na tabela periódica, o número atômico é 3, na posição 3, Li. Vai se referir ao lítio. A quantidade de prótons vai ser esse número que está aqui e a massa vai ser esse valor que está aqui em cima. Lembra que eu falei que a massa podia tanto vir aqui como aqui do lado esquerdo, sempre acima. Então, vamos continuar aqui. O número de prótons vai ser igual a 3. O número de elétrons, a gente está trabalhando com espécies eletricamente neutras, também vai ser igual a 3, positivo vai ser igual a negativo, e o número de nêutrons vai ser igual a 7 menos 3, isso vai ser igual a 4. Agora, para o vídeo, resolve você os próximos e vem aqui só conferir, beleza? Parou o vídeo? Então, vamos lá. Letra C, berílio. Número de prótons vai ser igual a 4. Número de elétrons vai ser igual a 4 também. E número de nêutrons vai ser igual a 9 menos 4. Exercício número D é o carbono. O número de prótons vai ser igual a 6. O número de elétrons vai ser igual a 6. E a massa... e o número de nêutrons. E o número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número de prótons. Isso vai ser igual a 7.
Então, caso ainda você esteja precisando de uma forcinha, a gente está aqui no exercício E, o símbolo dele é N, o número atômico dele é 7, vou lá na tabela periódica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui ó, ele vem escrito, é o nitrogênio, então o nome dele, nitrogênio. A quantidade de prótons dele vai ser esse número aqui, ó, o número atômico, o número que vem aqui embaixo vai ser igual a 7. A quantidade de elétrons, para ser eletricamente neutro, prótons e elétrons tem que ser igual, positivo com negativo, isso vai ser igual a 7. E os nêutrons vai ser esse valor aqui de massa menos o valor de prótons, 15 menos 7, isso vai ser igual a 8. Se vocês observarem, talvez os valores de massa aqui, alguns valores de massa, não estão batendo com o da tabela. No momento, isso não é importante. O importante é que esse número aqui, ó, o número atômico, seja o mesmo da tabela periódica. Isso é fundamental e esse é o principal tema da nossa aula. E agora vamos ali para a letra F. O símbolo é o oxigênio, quantidade de prótons, o número atômico é a mesma coisa, é 8. Quantidade de elétrons vai ser igual a 8 também. E os nêutrons vai ser igual a massa menos o número, 16 menos 8. Coincidentemente, isso vai ser igual a 8 também. Bom, é isso aí, espero ter contribuído com vocês no processo de aprendizagem. Bons estudos, pratiquem, resolvam listas de exercícios. Esse é um tema muito importante e fundamental aí para avançar nos estudos de química, beleza? Fui!